Hoje é dia 7 de março de 2021. Nós pertencemos à primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja está localizada no bairro Bela Vista, no centro de São Paulo, na rua Pedroso, número 351. Os nossos cultos regulares são realizados às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Também temos a nossa escola dominical, que segue após o culto da manhã. Todavia, devido à pandemia, nós não estamos tendo a nossa escola dominical. E também, em caráter de prevenção, nós não estaremos realizando o culto presencial hoje e ainda no próximo domingo. Portanto, hoje e no próximo domingo, com certeza, nós estaremos realizando o culto ou transmitindo a mensagem às 10 horas pela página da Primeira Igreja no Facebook. E a nossa oração é que o Senhor Deus nos abençoe, nos oriente neste momento de transmissão da mensagem da Palavra de Deus. Vamos, nesse instante, buscar a presença de Deus orando ao nosso Senhor. Pai de amor e bondade, primeiramente a nossa gratidão ao Senhor por esta oportunidade de, embora separados fisicamente, mas unidos como um só corpo, nós nos reunimos para adorar ao Senhor. E a nossa oração é que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento, a compreensão da Tua Palavra. A nossa oração é que o Teu Santo Espírito quebrante o nosso coração, não apenas para ouvir a Tua mensagem, mas aprender dela, praticá-la em nossa vida. Dá-nos, ó Pai, intrepidez para anunciar a Tua Palavra, ousadia para viver os Teus ensinos. Oramos a Deus e Pai, em favor do nosso país. País que passa momentos tão difíceis, político, econômico, outros problemas causados pela pandemia. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é soberano. E sabemos que o Senhor é o único e verdadeiro Rei. Aquele que tem poder para levantar e abater homens, para colocá-los em seus postos e também tirá-los, sempre segundo a Tua vontade. E a nossa oração é que o Senhor olhe por aqueles que são fiéis a Ti, que temem a Tua palavra, e que o Senhor os abençoe e os fortaleça. Abençoe a Tua igreja, ó Deus e Pai, espalhada em nosso país, as Tuas ovelhas espalhadas em nosso país. Que essas igrejas permaneçam fiéis ao Senhor, à Tua palavra. Que nós não tenhamos medo, ó Deus e Pai, de circunstâncias, de situações, mas que a nossa confiança e a nossa fé estejam sempre alicerçadas unicamente no Senhor. Olha pela igreja perseguida, espalhada pelo mundo. Obrigado pela vida desses irmãos e irmãs que o Senhor tem abençoado, fortalecido e tem usado para levar a Tua palavra. A nossa oração é que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça. E agora, quando nós também vamos expor a Tua palavra, dá-nos ao Senhor a Tua orientação, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que sejamos em tudo conduzidos pelo Teu Espírito e tudo seja feito para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém.
Nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 12, estas palavras do apóstolo Paulo. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O momento de adorar a Deus para nós é importante. E o poeta sacro, no hino de número 13 do Inário Novo Cântico, ele disse essas palavras: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor e eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo, o Filho, fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Palavras maravilhosas que expressam como é que nós devemos nos apresentar a Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo. Convido você a ouvir e a acompanhar a leitura da Palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18, e eu vou ler os versos 1 a 15. O livro de 1 Reis, capítulo 18, os versos 1 a 15. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. E lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos às fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção, Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou eu, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir ao meu senhor: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar.
Se eu for dizer a Acabe, e ele não quer encontrar, ele me matará. E eu sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu Senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. É uma passagem que fala de um momento dramático, de um momento difícil e de um momento de grandes dissabores. O tempo de Elias era o tempo de uma apostasia da fé em Deus, era um tempo de sincretismo religioso. Era um tempo também em que calamidades físicas estavam acontecendo, fome, seca, em especial. E é claro que essas situações, elas trazem outras consequências na vida de um povo, na vida de uma nação. E Deus levanta um servo dele, Elias, para repreender a nação do norte, o reino do norte, para que o povo se arrependesse dos seus pecados e arrependido voltasse a Deus. Mas nós podemos pensar assim também, olha quanta semelhança do período do profeta Elias com o nosso. Será que muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje não têm como causa a desobediência a Deus, à palavra do Senhor Deus? Mas vamos olhar um pouquinho, rapidamente, quem era o profeta Elias. É interessante porque ele aparece na história. Temos poucas informações dele. Ele era de Tisbe, em Gileade. Sabemos que exerceu seu ministério profético, talvez entre os anos 874 a 852 a.C., no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E ele é introduzido sem outras apresentações, mas ele exerceu uma influência muito grande contra o Reino do Norte, não apenas advertindo ao povo dos seus pecados, mas confrontando autoridades como o rei Acabe e até mesmo a rainha Jezabel. Era um homem que levantou-se contra a idolatria do povo, contra o sincretismo religioso. Não é muito diferente do tempo que nós vivemos hoje, não. É muito importante atentarmos e olhem para o cenário e você perceberá que as pessoas estão mais preocupadas em procurar e em difundir religiões que procurem satisfazer necessidades das pessoas, mas que não levem essas pessoas ao conhecimento do verdadeiro Deus. Elias é chamado nas Escrituras de o homem de Deus, e ele teve uma experiência maravilhosa. Ele não passou pela experiência da morte, mas ele foi trasladado e depois não foi visto mais. A época do profeta é interessante porque o povo passava momentos terríveis. Talvez naquela época a palavra pandemia não existia e talvez não fosse até mesmo uma pandemia, mas certamente o povo passava por situações terríveis. A seca, a fome, foram consequências
na vida do povo por desobedecer a Deus. Quando o povo entrou na terra da promessa, o profeta Moisés disse assim ao povo: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. O verbo obedecer, ele aparece aqui nessa passagem de Deuteronômio 28, 1 e 2, algumas vezes. Portanto, a ênfase estava exatamente nisto. Se o povo obedecesse a Deus, obedecesse aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, as bênçãos viriam sobre o povo. E bênçãos extraordinárias, bênçãos maravilhosas mesmo. Mas, por outro lado, Moisés advertiu o povo: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Diferente das bênçãos decorrente da obediência, Deus fala das maldições, consequências da desobediência à palavra de Deus. E a situação que o povo no Reino do Norte passava apontava para essa triste realidade, a desobediência à palavra do Senhor Deus. Mas o povo passava momentos realmente tristes. Se você olhar para o contexto social, nós vamos ver que o povo padecia especialmente por dois fatores: seca. E aquela seca foi enviada por Deus. Nós lemos assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. No Novo Testamento, quando nós lemos Tiago, nós sabemos que esse período de seca durou 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Nós podemos ter uma ideia do que aconteceu em consequência disso. Mas é bom trazermos a lembrança que foi Deus quem enviou a seca por causa da desobediência do povo à palavra dele, aos ensinamentos dele. Mas também, junto com a seca, veio a fome. E a fome era simplesmente intensa. Olhe o relato daquele momento. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha as palavras de uma mãe. O profeta Elias pede a ela para que fizesse um bolo para ele. E ela responde com as palavras que eu li. E a expectativa de vida dessa mulher era triste. Nós não temos mais nada. E o que nós temos aqui é apenas para uma refeição. Eu e o meu filho vamos comer e depois vamos morrer. A fome em Samaria era muito
grande realmente. Mas tanto a seca quanto a fome foi a aplicação da palavra de Deus na vida daquele povo. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. São palavras duras essas de Deus. Mas nós precisamos olhar que Deus estava aplicando a sua palavra na vida daquele povo. Olha, eu propunho a vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção para que vocês vivam. Mas o povo preferiu a desobediência à palavra de Deus. O povo preferiu quebrar a comunhão com o Senhor, quebrar a aliança com o Senhor. E Deus estava dizendo o que é que ele haveria de fazer contra a nação. Você acha que vivemos momentos diferentes hoje, em que há pessoas que têm mais preocupação com os seus bens, com aquilo que possui, do que com pessoa? Olhe para a história. Não fixe o seu olhar na história, mas olhe para a história. Veja, por exemplo, Acabe. Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Acabe estava mais preocupado com os seus animais do que com as pessoas. Estava mais preocupado com a sobrevivência dos seus animais do que com a sobrevivência das pessoas. É diferente hoje. Mas também olhe para o contexto religioso. E que momento difícil era aquele que o povo estava passando. Que momento amargo o povo estava passando. E Jezabel, a esposa de Acabe, era quem liderava o movimento sincretista das religiões. Ela introduziu a adoração ao deus Baal, fenício, e Acabe construiu em Samaria um templo a esse deus. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. E Jezabel, ela também alimentava, sustentava 400 profetas falsos. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos por Jezabel. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Aqueles que foram chamados pelo Senhor, que pregavam a palavra do Senhor. Homens que Deus usou, mas que corriam risco de morte. Obadias escondeu 100 deles, mas certamente havia mais outros. Novamente eu pergunto, é diferente dos dias de hoje? Quando nações levantam perseguições contra os cristãos, apenas contra os cristãos? A vida religiosa da nação era tão crítica que quando
quando Elias convoca o povo para o Monte Carmelo e quando ele fala, vamos apresentar ofertas, aquele que receber a oferta, esse é Deus. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Triste isto. O povo não respondeu nada. Diferente de hoje também. As pessoas criam deuses interiores. Imaginam os seus deuses. Mas culpam ao Deus Criador de tudo o que está acontecendo. Por que culpar a Deus, o único e verdadeiro Deus, e não aos seus deuses, que na verdade não existem? Criam deuses para atender suas necessidades econômicas, de saúde, emocionais, mas não se voltam para Deus. Talvez hoje o povo esteja na mesma situação do povo lá no Monte Carmelo. Está oscilando de um Deus para outro Deus minúsculo. A vida da nação de Israel era dramática. A vida religiosa do povo era dramática. Fome, seca, sincretismo religioso foram consequências da desobediência do povo à palavra do Senhor Deus. Mas passaram-se os 3 anos e meio. Então agora Elias apresenta-se a Obadias, que havia ido por um caminho para ver se encontrava alguma nascente, algum pouco de capim para levar para os animais do rei Acabe. E Elias então encontra-se com ele. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu Senhor, não te enviou para procurar por ti. Foram estas as palavras de Obadias quando Elias se apresenta a ele. É interessante porque você pode perceber que o rei Acabe, ele procurou por Elias. Ele vasculhou lugares em busca de Elias. Tanto é que quando os dois estão frente a frente, Acabe diz, é você o perturbador de Israel? Como que se ele fosse Elias, o causador de todas aquelas tragédias. Mas Elias havia dito, vá dizer ao seu Senhor, Elias está aqui. Mas sabe, é interessante isso. Acabe procurou Elias por todos os lugares possíveis, não o encontrou. Mas é Elias quem vai ao encontro do rei Acabe. Era como que se ele estivesse indo para uma sentença de morte, porque o rei queria matá-lo, a rainha queria matá-lo, mas ele não teme. Ele não se esconde mais agora, porque era o momento de mostrar àquele povo que Deus é Deus. Baal não é Deus, Azerá não é Deus, que só existe um único e verdadeiro Deus. E aí é que está realmente alguma coisa interessante para nós. Mas qual era a confiança de Elias? Por que é que Elias foi tão ousado em apresentar-se ao rei Acabe? Quando você passa por alguma situação difícil na sua vida, em quem verdadeiramente você põe a sua confiança?
Há pessoas que em tempos de amargura buscam a Deus, mas é apenas em tempos de amargura. Passou aquele momento, passou aquela situação, se esquecem completamente. Então não buscaram a Deus verdadeiramente. Não confiaram unicamente em Deus. Então volto a perguntar, onde é que estava a confiança de Elias? A segurança de Elias? Juro pelo Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. Sabe, Elias conhecia o Deus a quem ele servia. Elias tinha intimidade espiritual com o Deus a quem ele servia. E Elias servia a Deus de todo o coração, com integridade de vida. Pode parecer algo simples para nós, lendo a história assim, que Elias foi e apresentou-se ao rei Acabe, porque ele sabia o que ia fazer. Será que sabia mesmo o que ia acontecer? Elias apenas estava confiando na palavra do Senhor, descansado na palavra do Senhor. E a maneira como ele diz a Obadias é interessante. Diga ao rei Acabe que hoje eu me apresentarei a ele. Naquele dia, ele não sairia mais, Acabe não precisava mais procurá-lo, porque Elias foi ao encontro de Acabe. Ele ainda diz uma coisa interessante: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. A mensagem era muito clara. Mas vamos pensar mais um pouco aqui também. Elias disse que a chuva haveria de cair sobre a terra. Mas Elias poderia mesmo fazer isto? Ele tinha poder para fazer com que os céus enviassem chuvas sobre a terra? Ele poderia ordenar aos céus, mas quem era Elias? O seu poder era muito pequeno. Aliás, nem poder dele ele tinha. Mas a sua confiança estava em Deus. E se Deus lhe disse, volte para Samaria, encontre-se com o rei e diga que eu vou mandar chuvas, Elias obedeceu. Elias disse o que Deus disse realmente. E há uma coisa maravilhosa para nós refletirmos também. A fidelidade de Deus é maravilhosa. Apesar da desobediência do povo, apesar da idolatria do povo, apesar da insegurança e indecisão do povo em relação a temer a Deus, passado um tempo, Deus enviaria chuva sobre a terra. Deus, ele sempre é misericordioso e bondoso. Mas volto a lembrar a você, irmão, irmã, ouvinte a esse respeito. A ousadia de Elias é maravilhosa. O Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem eu sirvo. Pense bem nessas palavras do profeta Elias.
Considere essas palavras do profeta Elias. Juro pelo Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Elias estava dizendo algo muito sério a Obadias. Mas é interessante que Obadias também compreendeu as palavras de Elias. Quando Obadias levanta algumas objeções, ele o fez com toda a razão, porque ele sabia que Acabe havia procurado Elias por todas as regiões possíveis. E quem poderia garantir que o Senhor não tomaria novamente Elias e o levaria para algum outro lugar? Obadias dá um testemunho da sua fé. Ele esconde profetas do Senhor, sustenta profetas do Senhor. Se Jezabel tomasse conhecimento disso, ou o rei Acabe, certamente ele seria morto. Mas ele também servia ao Deus vivo e verdadeiro. E é nessa confiança que Elias se apresenta ao rei. O Deus a quem eu sirvo. Talvez uma grande dificuldade para a igreja de hoje dar um testemunho verdadeiro, um testemunho que realmente venha a causar um impacto positivo na nossa sociedade, é que há muitos evangélicos que, na verdade, não sabem a quem estão servindo. Como o povo lá no Monte Carmelo oscilam entre deuses, mas não conhecem ao único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando Elias comparece perante Acabe, ele não ignora os problemas, as ameaças e os perigos, mas ele não olha para isto. Ele está servindo a Deus. Ele está trabalhando para o reino de Deus. Elias sabia quem servia. Por isso, não temia nada. A confiança em Deus resulta de conhecer Deus. Lembre-se do profeta Oséias, quando exorta o povo do reino do norte, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do Deus único e verdadeiro. Será que esse não é um problema para a igreja de hoje? Será que esta não é uma falha ou um pecado, melhor dizendo, na vida da igreja de hoje? Pense no seguinte: olhe para o período do profeta Elias, período de apostasia, de incredulidade, de pessoas religiosas, mas não tementes a Deus. Pessoas que certamente iam aos templos de Baal, de Azerá, mas que não dobravam os seus joelhos a Deus. É diferente dos dias de hoje. A seca, a fome, foram consequências da desobediência a Deus e a sua palavra, mas não a causa.
Como nós podemos entender as tragédias que nós estamos vivendo em nossos dias? Essa pandemia que vivemos, nós não temos certeza de nada. Há tantas informações que eu creio que você já não consegue mais acreditar em quase nada. Como entender esses momentos tão difíceis que nós estamos passando? Olhe para a história. Olhe para o tempo do profeta Elias. Deus promete bênçãos se o povo obedece. Mas Deus diz, mas as maldições virão se vocês me desobedecerem. Vivemos tempos semelhantes, mas precisamos aprender uma coisa: nos humilharmos diante de Deus. Pedimos que Deus quebrante o nosso coração, que Deus transforme a nossa vida, que Deus quebrante o nosso coração de uma tal forma que nós sejamos como Elias, o Deus a quem eu sirvo. Você abre mão das coisas de Deus com muita facilidade. Você abre mão de compromissos com Deus com muita facilidade. Qualquer coisa tira você da comunhão com o Senhor. Mas quando a situação fica difícil, você recorre a Deus. Então pergunte, a quem você realmente serve? Você teme verdadeiramente ao único e verdadeiro Deus? O período de Elias é um período que está divertindo para o exílio assírio e também para o exílio babilônico. O nosso período é para nos chamar a atenção para a volta gloriosa de Jesus. Não sabemos quando ele virá, mas sabemos que ele virá. É uma exortação para que nós sejamos obedientes a Deus, obedientes à palavra do Senhor. Mas é também um momento, é uma oportunidade para você responder a você mesmo. A quem eu sirvo? Você serve a você mesmo? Você serve ao diabo? Ou você serve verdadeiramente a Deus? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou amamos um e desprezamos o outro, porque amar os dois à luz da palavra de Deus não só é impossível, como é a negação de amar unicamente ao Deus vivo e verdadeiro. Antes de você responder, pense seriamente, mas atente para a pergunta: a quem você serve de todo o coração? Que o Senhor Deus nos abençoe. Nós temos o hino 176 do Inário, novo cântico, fidelidade do cristão. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com o teu poder, ó Jesus Salvador. Por te viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja se te conhecer, quem, se de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer?
Ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de cair? Mas, se por ti amparados nós formos, sempre fiéis poderemos seguir. Nós te louvamos, pois tu que venceste, sempre em triunfo nos podes levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometeste, todos os dias com eles estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Eu quero orar neste momento, mas de uma forma pessoal, aliás, de uma forma em especial, eu quero orar por aquelas famílias que durante o ano de 2020 e neste ano aqui perderam seus entes queridos. Não estou orando pelos mortos de maneira nenhuma, mas orando pelas famílias que perderam seus entes queridos. Muitos vítimas do Covid-19, outros por outras razões, mas que estão sentindo a dor da separação física. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos em poder estar na Tua presença. E de uma maneira muito especial, oramos a Ti em favor daquelas famílias, daqueles nossos irmãos e irmãs queridos, que durante o ano de 2020 e até o presente momento, perderam entes queridos, vitimados por problemas de saúde ou por alguma outra razão. Sabemos, ó Deus e Pai, que a dor de uma partida, de uma separação, ela é intensa em nossos corações. E nós oramos pedindo que o Senhor conforte esses corações, fortaleça essas vidas e que a nossa esperança esteja sempre no Senhor. Pai, palavras humanas não amenizam a dor da saudade, mas sabemos que o Senhor tem o poder de consolar, confortar esses corações. E é por isso que nós oramos. Oramos em favor dessas famílias, desses irmãos e irmãs que sentem a perda de seus queridos. Fortaleça-os na fé. Renova em seus corações a esperança. Firma-os mais e mais no amor. E assim, ó Deus e Pai, que nós continuemos a nossa peregrinação até o dia que nós estaremos para todos sempre com o Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe e o Senhor assim nos guarde. Amém. Agradeço a você por estar conosco e convido para, no próximo domingo, às 10 horas, estarmos louvando e adorando ao nosso Deus. Acesse a página da Primeira Igreja Presbiteriana Conservadora de São Paulo no Facebook. E assim nós estaremos juntos adorando a Deus e Pai. Um bom domingo e que Deus abençoe você.